Meu amigo, que jogo tenso, que jogo suado, que jogo com a cara do torcedor rubro-negro. Vitória 1, RB Bragantino 0. Mas não se engane pelo placar magro, porque o Barradão viveu uma verdadeira montanha-russa de emoções. Depois de mais de 60 dias sem sentir o gosto de uma vitória, o torcedor do Leão pôde enfim extravasar. Teve emoção, teve tensão, teve desespero, mas no fim das contas, teve o mais importante, os 3 pontos. O mais curioso de tudo é que o Vitória, nesse jogo, mostrou 2 rostos completamente diferentes. No primeiro tempo, foi dominante, consistente, organizado. No segundo, foi sofrido, bagunçado, vulnerável. Mas futebol é isso, né? Às vezes não basta jogar bem o jogo inteiro, tem que saber sofrer. E o Vitória soube. O primeiro tempo foi talvez o melhor do Vitória sob o comando de Fábio Carille até agora. E não falo só pelo gol marcado, mas pela postura mesmo. Desde o apito inicial, o time se mostrou mais ligado, mais organizado. Marcando forte no meio, tentando sair rápido pelos lados, e principalmente, sem deixar o RB Bragantino confortável com a bola. O gol saiu de uma jogada trabalhada, bola parada bem batida e quem apareceu para decidir mais uma vez? Ele, Renato Kaiser. O homem tá com estrela. Já tinha deixado sua marca contra o Bahia, depois contra o Vasco, e agora de novo. Parece que ele é o termômetro dessa reação do Vitória. Quando ele marca, o time vence. E isso já virou uma espécie de amuleto para o torcedor. Mas não foi só o gol. A primeira etapa foi toda do Vitória. O meio-campo soube cadenciar, a defesa teve segurança, e o RB Bragantino praticamente não levou perigo. O goleiro mal trabalhou, não teve defesa difícil, nenhuma finalização que fizesse o torcedor levantar da cadeira com medo. O time conseguiu controlar o jogo com inteligência, e mesmo quando não tinha bola, sabia onde marcar, sabia como fechar os espaços. Os laterais participaram bem, principalmente pela direita, com o Fabri recebendo muita bola longa, explorando a profundidade. Do outro lado, o Eric e o Cacares também se movimentaram bem. Teve até combinação com o Michael e o próprio Kaiser ajudando na construção. Um Vitória leve, intenso, ligado no jogo. Coisa que há muito tempo não se via, principalmente no primeiro tempo. Agora, como dizem por aí, cada ação tem uma reação. E a reação do RB Bragantino veio forte no segundo tempo. E aí, meu amigo, o que era controle virou sufoco. O Vitória recuou demais, e o Bragantino, que já é um time organizado, começou a empurrar o Leão para dentro da área. E aí foi só sofrimento. Bola cruzada na área o tempo todo. 1, 2, 3, 4 vezes. Teve bola tirada em cima da linha, bola raspando a trave, jogador do Vitória tirando de carrinho, goleiro saindo no desespero. E o torcedor só conseguia rezar. O Vitória simplesmente perdeu o controle da partida. E não foi porque o Bragantino fez algo espetacular, foi porque o Vitória mudou completamente a postura. O time deixou de atacar, deixou de pressionar, e passou a só reagir. E isso, contra um time que sabe cruzar e que tem atacantes fortes no jogo aéreo, é quase pedir para levar gol. Mas aí entra um detalhe, mesmo sofrendo, mesmo levando pressão, o Vitória não se entregou. A zaga, mesmo falhando em algumas bolas, foi guerreira. O Lucas Esteves, por exemplo, apesar de uma bobeada no fim, foi um leão o jogo inteiro. Os zagueiros cortaram tudo o que puderam. E aí, mais uma vez, apareceu aquela velha máxima do futebol, quando não dá na técnica, vai na raça. E foi na base da raça que o Vitória conseguiu segurar esse resultado. E como dizem, quando não é o seu dia, não adianta insistir. O Bragantino teve chances, sim. Teve muita bola cruzada, teve presença na área, teve volume. Mas não teve pontaria. E aí, quando o adversário desperdiça, você agradece e segura o que dá. A leitura de jogo do Carille foi certeira em alguns momentos. Quando viu que o Bragantino ia dobrar os atacantes, jogando com 2 centroavantes dentro da área, ele não esperou acontecer. Já colocou o Edu e o Renzo para tentar ganhar a primeira bola, congestionar a área e reforçar o jogo aéreo defensivo. O Renzo,
Inclusive, entrou bem, brigou pela bola, tentou segurar o jogo na frente. E isso foi essencial para tentar diminuir a pressão. Mas ainda assim, o Vitória sofreu demais. Não foi só pressão normal, foi quase uma blitz. E não é de hoje que o time tem dificuldade com cruzamentos. Quem acompanha os últimos jogos já percebeu, o Vitória de Carille tem um padrão defensivo de fechar o meio e deixar os lados mais expostos. E o que acontece? Toda hora tem bola na área. Toda hora. Os laterais demoram para encurtar, os pontas também, e aí a bola vem descoberta. E bola descoberta na lateral é cruzamento perigoso na certa. Não é a primeira vez que isso acontece. Já vimos isso contra o Botafogo, já vimos contra o Internacional. E agora, de novo. É um ponto que precisa ser trabalhado com urgência. Porque se todo jogo o adversário tiver 5, 6 cruzamentos perigosos, uma hora a bola entra. Hoje não entrou por milagre. Porque o RB teve, sim, chance para empatar ou até virar. Mas não aproveitou. E futebol é assim, quem não faz, leva. Dessa vez, o Vitória fez, e o Bragantino não. E é importante destacar, o resultado é gigante. Não só pela tabela, mas pelo contexto. O RB Bragantino era o segundo melhor visitante do campeonato, um time que só tinha levado 5 gols fora de casa, que tinha feito gol em todo mundo como visitante. E o Vitória foi lá, fez seu gol e não deixou os caras marcarem. Isso mostra que, mesmo com limitações, o time está começando a encontrar um caminho. Ainda que seja um caminho cheio de buracos, cheio de sustos, mas é um caminho. E depois de tanto tempo sem vencer, o mais importante era isso, vencer. Recuperar a confiança, mostrar para o torcedor que o time ainda tem briga, que ainda tem garra, que não vai se entregar. Claro, não dá para tapar o sol com a peneira. O time ainda tem muitos problemas. Ainda sofre demais com bola aérea, ainda peça na saída de bola, ainda precisa de reforços em várias posições. E tem jogador que, sinceramente, não dá mais. O Lucas Braga, por exemplo, teve mais uma atuação apagada. Não conseguiu produzir, não conseguiu ajudar no ataque. E quando o Osvaldo entrou com menos tempo, fez muito mais. Arrastou, prendeu a bola, quebrou linha. Aos 38 anos, mostrou mais lucidez do que o Braga em 90 minutos. Isso diz muito. E o Eric? Outro que não conseguiu render. Foi mal no primeiro tempo, pior ainda no segundo. Prendendo bola, errando decisão, e sem dar o ritmo que o time precisava. No fim, fica a sensação de que tem peças que precisam ser revistas. O Ronald saiu, entrou o PP, e sinceramente, não fez sentido. Com o Ronald cansado, por que não testar uma outra formação? Por que não tentar um baralho, como a torcida costuma dizer? Mas colocar o PP, que não vem entregando nada, não ajuda em nada. Mesmo assim, é hora de comemorar. Porque, como eu disse, fazia mais de 60 dias que o torcedor não sabia o que era uma vitória. Era um peso enorme nas costas do time, da comissão, da torcida. E quando a bola entrou, quando o apito final soou, foi como se tirassem toneladas das costas de todo mundo. O PH estava lá embaixo chorando, vermelho, gritando, sentindo na pele o alívio de ver o time vencer. Foi um grito que estava entalado na garganta de muita gente. E foi um grito merecido. Mas agora não é hora de ilusão. Uma vitória não resolve tudo. Não pode passar a sensação de que está tudo certo, porque não está. O time ainda precisa evoluir muito, principalmente ofensivamente. Precisa sofrer menos. Contra o Internacional, por exemplo, sofreu menos do que contra o RB e o Botafogo. Então dá para fazer diferente. Só que é uma construção. E se for para construir, que seja com resultado positivo. Porque construir perdendo é muito mais difícil. Quando você ganha, a confiança vem, o ambiente melhora, os erros são corrigidos com mais calma. Na tabela, o Vitória subiu, assumiu a 15ª colocação, ultrapassando Vasco e Santos. Mas é bom lembrar, tem muito time com jogo a menos.
Então não dá para se empolgar demais. O time tem 15 pontos em 15 jogos. E para comparar, no ano passado o Vitória terminou o primeiro turno com essa mesma pontuação. Ainda restam 4 jogos para tentar fazer uma campanha melhor. E esse é o objetivo, terminar esse primeiro turno mostrando que o time pode mais do que mostrou até agora. A entrega dos jogadores foi evidente. Teve cobrança dentro de campo, teve grito, teve xingamento entre eles, mas isso é sinal de quem quer ganhar. É sinal de quem está envolvido, de quem está comprometido. Até o Osvaldo tomou o cartão por discussão com companheiro. Isso mostra que os caras não estão apáticos. Estão sentindo o peso da camisa, e isso é o primeiro passo para qualquer virada. E agora, com a vitória no bolso, vem a próxima batalha, e não tem tempo para respirar. O próximo jogo é daqueles traiçoeiros. O adversário pode até estar na parte de baixo da tabela, mas isso não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, é justamente esse tipo de confronto que costuma complicar mais. E a gente já conhece esse roteiro de cor e salteado. É o famoso jogo onde o Vitória entra com obrigação de vencer, mas se não entrar com o alerta ligado, acaba tropeçando e jogando fora tudo o que construiu. Então, a palavra da vez é foco. E não é apenas uma questão de tabela. É uma questão de sobrevivência. O Campeonato Brasileiro não perdoa quem vacila. O Vitória perdeu muitos pontos bobos no início da competição. Teve jogo contra o Juventude que dava para ganhar, teve ponto desperdiçado contra o Ceará, tropeço em casa diante do Santos, derrota dolorida contra o Grêmio dentro do Barradão. E tudo isso vai pesando. A conta chega. Por isso, agora não dá mais para negociar resultado. Chegou num ponto em que o Vitória, para se manter vivo, vai ter que buscar ponto até contra adversário mais forte. Não tem mais espaço para empatar em casa achando normal porque o adversário é o RB Bragantino. Se vier Palmeiras, se vier Flamengo, seja quem for, tem que jogar para vencer. A margem de erro ficou pequena demais. É aquela história que o torcedor já ouviu várias vezes. O Vitória deixou escapar tantos pontos acessíveis que agora vai ter que buscar os inacessíveis. Vai ter que transformar confronto difícil em oportunidade de recuperação. E tudo isso com um elenco que ainda precisa ser reforçado, que ainda tem buracos visíveis, e que tem jogadores que simplesmente não estão conseguindo render o mínimo necessário. Por isso, o trabalho do Carille precisa ser elogiado em algumas decisões, mas também cobrado em outras. Por exemplo, o time tem demonstrado um padrão defensivo. Isso é um ponto positivo. O Vitória, com o Carille, já tem 2 jogos sem sofrer gols, e isso é mais do que se via antes. Mas a questão é, o time realmente está mais sólido ou está apenas sendo salvo por falhas dos adversários? Contra o Botafogo, o time levou uma blitz e escapou por causa das defesas do Lucas Arcanjo. Contra o Bragantino, escapou porque os caras erraram o alvo. Então, se a gente for analisar friamente, o sistema defensivo ainda não inspira aquela confiança total. Ainda tem muita brecha. A diferença é que agora o Vitória está conseguindo sobreviver. Está conseguindo segurar o resultado, ainda que na base do sufoco. Só que não dá para viver de sufoco. Uma hora o adversário acerta o gol. Uma hora a sorte vira. E se o time continuar dando tanto espaço, principalmente pelos lados, vai sofrer. Isso não é achismo, é uma tendência clara. O modelo do Carille fecha o miolo do campo, tenta proteger a entrada da área, mas deixa muito espaço nas pontas. E como o futebol brasileiro tem muita equipe que explora cruzamento, não é surpresa ver o Vitória sofrendo toda hora com bola alçada. Toda hora tem lateral chegando livre para cruzar, ponta sem marcação, e aí é um bombardeio na área. O que tem salvado é a entrega dos zagueiros, é a raça do sistema defensivo. Mas isso não é sustentável a longo prazo. Precisa de ajuste. Precisa de cobertura mais rápida, precisa de pressão na origem do cruzamento. Porque se continuar assim, o torcedor vai continuar sofrendo até o último minuto. E o sofrimento no fim do jogo já virou rotina. É impressionante como esse time tem dificuldade para matar o jogo. Toda vez que chega nos minutos finais, é tensão. Parece que o time sente o peso da responsabilidade.
Contra o Confiança, lá atrás, já tinha sido assim. Contra o Botafogo, a mesma coisa. Agora de novo. É como se houvesse um trauma coletivo. E aí o time começa a se perder taticamente, começa a se desorganizar, cada um tentando resolver do seu jeito. E isso é perigoso demais. O futebol exige equilíbrio, principalmente emocional. E é isso que o Vitória vai precisar construir daqui para frente. A boa notícia é que, aos poucos, a confiança vai voltando. E confiança, no futebol, muda tudo. Um time confiante arrisca mais, erra menos, corre mais, acredita mais. E vencer, mesmo jogando mal, serve exatamente para isso, recuperar confiança. O clima muda. O treino já tem outra energia. O torcedor volta a empurrar. Os jogadores entram em campo acreditando mais. E isso é o que pode fazer a diferença daqui para frente. Mas também é preciso ter consciência de que essa vitória não pode servir de anestesia. Não pode mascarar os problemas que ainda existem. Tem jogador que precisa sair do time. Tem jogador que não pode mais vestir essa camisa. Lucas Braga é um deles. A paciência acabou. A comparação com Osvaldo foi cruel. Um jogador de 38 anos, com menos tempo em campo, fez muito mais do que o Braga em todo o jogo. Arrastou a bola, prendeu no ataque, deu trabalho para a defesa adversária. Mostrou, em poucos minutos, o que se espera de um jogador que entra no segundo tempo: impacto. E isso serve para outros nomes também. Eric, por exemplo, fez um segundo tempo desastroso. Preso, indeciso, errando passes simples. Não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada. E quando o time mais precisava de alguém para dar ritmo, para desafogar, ele simplesmente desapareceu. E aí vem a pergunta: por que insistir nesses nomes? Por que não testar alternativas? O elenco pode não ser brilhante, mas tem opções que ainda não foram exploradas da forma certa. Tem gente que, mesmo não sendo unanimidade, pode agregar mais do que quem está jogando atualmente. A troca do Ronald pelo PP foi outro mistério. O Ronald pode até ter sentido fisicamente, mas a entrada do PP em campo não agregou em nada. Parece que o time perdeu intensidade, perdeu compactação. E mais uma vez, a pergunta surge: por que não tentar outra peça? Por que não mudar a estrutura em vez de colocar uma peça que já se mostrou ineficaz? São essas decisões que podem custar caro lá na frente. E o Carille vai ter que mostrar mais leitura de jogo, mais ousadia nas trocas, mais rapidez para reagir ao que o jogo pede. Mas apesar de tudo isso, não tem como negar o mérito da vitória. Porque o RB Bragantino não é qualquer adversário. É um time bem treinado, com peças rápidas, com volume ofensivo. E mesmo com todo o sufoco, o Vitória conseguiu o que precisava: a vitória. Fez o seu gol quando teve a chance. Defendeu como deu. E segurou o resultado até o fim. E no fim das contas, é isso que importa. O torcedor queria 3 pontos. Queria gritar gol. Queria sentir novamente aquela sensação de vitória. E conseguiu. A classificação melhora. A atmosfera muda. O Barradão volta a ser palco de alegria, e não só de lamentação. Os jogadores voltam a sorrir, mesmo que de forma contida. A torcida volta a acreditar. Porque por mais que o caminho ainda seja longo, por mais que o time ainda tenha muito a evoluir, a vitória renova a fé. E em um campeonato tão pesado, tão equilibrado, onde cada ponto vale ouro, vencer é um alívio imenso. Especialmente quando se quebra um jejum de mais de 2 meses. Agora é pensar no próximo jogo. E não pode haver relaxamento. Vai ser um confronto direto, uma final antecipada. E o Vitória vai precisar entrar como entrou no primeiro tempo contra o Bragantino, intenso, atento, disposto a se impor. Porque se entrar como no segundo tempo, vai sofrer. Vai ser pressionado. Vai correr risco desnecessário. E aí, o que foi conquistado agora pode ser jogado fora. O desafio é manter o nível, corrigir os erros e transformar a vitória em ponto de virada, e não em exceção. A torcida tem papel fundamental nisso.
O apoio, a cobrança na medida certa, o incentivo nos momentos difíceis. Porque o time precisa sentir que não está sozinho. Que apesar das falhas, apesar das limitações, ainda tem gente acreditando. E o torcedor do Vitória sabe muito bem o que é acreditar mesmo quando tudo parece contra. Já viveu isso. Já superou fases piores. E agora é hora de se unir de novo, de empurrar de novo, de transformar o Barradão numa fortaleza outra vez. O grupo também precisa entender isso. Não pode se iludir. Não pode se acomodar. Tem que manter a pegada, manter a entrega, manter a união que se viu em campo. Teve jogador brigando entre si? Teve. Mas isso é sinal de que os caras estão comprometidos. Estão incomodados com o erro, com a falha, com a desatenção. Isso é importante. É preferível ver jogador cobrando, se estranhando, do que ver apatia. O futebol precisa disso. Precisa de intensidade. E o Vitória mostrou que, pelo menos nesse ponto, está vivo. E esse é o espírito que tem que levar pro resto do campeonato. Não adianta jogar bonito e perder. Não adianta ter posse de bola e não ser efetivo. O futebol é eficiência. É bola na rede. E nesse quesito, o Vitória foi mais competente do que o RB Bragantino. Teve menos chances, mas aproveitou a que teve. O Bragantino teve mais volume, mais cruzamentos, mais presença no ataque, mas não fez. E aí, meu amigo, o placar não perdoa. Quem faz, leva. Quem não faz, fica no quase. A campanha ainda precisa melhorar. Faltam 4 jogos pro fim do turno. E a meta tem que ser clara, pontuar mais do que no ano passado. Mostrar evolução. Mostrar que esse elenco tem condição de sair da parte de baixo da tabela e mirar voos mais altos. E tudo começa por manter essa sequência. Um jogo de cada vez, uma batalha por rodada. Porque no fim das contas, é isso que vai determinar onde o Vitória vai terminar o campeonato. E se depender da raça que o time mostrou, da entrega que teve, da vibração que veio das arquibancadas, dá para acreditar. Ainda tem muito a ajustar, tem muito a corrigir, mas o primeiro passo foi dado. E foi dado com alma, com suor e com coração. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Chegou em Salvador um nome que já está mexendo com a cabeça da torcida do Vitória, Matias Sepúlveda. Rumores dos bastidores do Barradão dão conta de que o jovem jogador desembarcou na cidade com a missão de assumir a lateral do Leão, um setor que há tempos busca estabilidade e qualidade. Embora nada tenha sido oficializado pelo clube até o momento, a movimentação já gera expectativas e um burburinho intenso entre os fãs rubro-negros. Matias Sepúlveda, ainda pouco conhecido fora de círculos mais especializados, teria sido o alvo principal da diretoria para reforçar a equipe na próxima temporada. Segundo fontes próximas ao clube, o jogador chegou com a promessa de ser o novo dono da lateral, algo que o Vitória precisa para retomar sua força e competitividade dentro da Série C. A notícia caiu como uma bomba, pois Sepúlveda é visto como uma aposta de futuro, com potencial para crescer e brilhar no cenário nacional. Nas redes sociais, torcedores já começam a especular como será o estilo do jovem em campo. Sepúlveda é conhecido por sua velocidade, técnica apurada e capacidade ofensiva, características que podem transformar o setor da lateral em uma arma perigosa para o Vitória. Alguns analistas apontam que essa contratação pode ser a chave para o time finalmente encaixar um sistema mais sólido, que alia a defesa firme a apoio constante no ataque. Apesar do entusiasmo, a diretoria do clube mantém a cautela e não confirma oficialmente a chegada de Sepúlveda, alimentando ainda mais o clima de mistério e expectativa. Há quem diga que o jogador passa por avaliações médicas e negociações finais para a assinatura do contrato. Se tudo caminhar conforme o esperado, ele pode ser apresentado já nas próximas semanas e começar a treinar com o elenco. É claro que o desembarque de Matias Sepúlveda em Salvador também levanta questionamentos. Será que ele terá a experiência necessária para aguentar a pressão da torcida? O que ele pode trazer que outros jogadores não trouxeram?
Essas dúvidas só aumentam o burburinho e deixam a torcida ansiosa para ver o jovem em ação pelo Leão. Por enquanto, tudo não passa de um rumor quente, mas a movimentação no aeroporto e as conversas entre dirigentes dão indícios fortes de que Sepúlveda pode mesmo vestir o vermelho e preto muito em breve. Em tempos de buscas por bons nomes e renovação, a possível chegada de Sepúlveda simboliza a esperança de um Vitória mais ousado e renovado. Será que ele é a resposta para a lateral que o clube tanto procura? Só o tempo dirá, mas enquanto isso, o burburinho só aumenta e a torcida já começa a sonhar com dias melhores. Fique ligado, pois essa história promete movimentar ainda mais o mercado e o futebol baiano nos próximos capítulos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.